Se hoje você se encontra em uma rotina onde você sente que tem muita coisa para fazer, está o tempo todo resolvendo incêndios, como a gente conversou, eu acredito que o primeiro passo é você questionar se a sua rotina está sendo de fato personalizada a você. É você questionar o que você literalmente faz a cada hora do seu dia, como você está gastando o seu tempo, onde você está colocando a sua energia. Porque eu acredito que quando você dá esse primeiro passo de começar a se organizar, no início parece que é muita coisa, você se sente perdido. Ah, é financeiro, é rotina, é trabalho. Mas é esse primeiro passo que vai abrir o segundo passo, que vai abrir o terceiro passo. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Digitalcast, o podcast que te inspira a aprender, evoluir e a transformar suas ideias em resultados reais. Aqui a gente fala sobre vendas, marketing, negócios, empreendedorismo, sempre de forma muito leve e prática, para que você possa potencializar seu negócio. Eu gostaria de agradecer a Hoshinger por estar com a gente aqui nesse projeto. Eu sou a Carol Mancini, especialista em marketing digital. E hoje a gente vai falar sobre técnicas e métodos para aumentar a sua produtividade e sim, mesmo com a correria do dia a dia, porque você vai ver que com organização é super possível. E aí, para te provar isso, eu tô aqui com uma convidada que é especialista no assunto e certificada por Harvard no curso Fundamentos de Neurociência, as propriedades elétricas dos neurônios. Ou seja, o que você está prestes a aprender aqui tem fundamento e não é baseado no achismo. Além disso, ela é também empresária, creator há mais de 7 anos, com mais de 380 mil seguidores no YouTube e também criadora do método GAP. Seja muito bem-vinda, Mariana Santos. Muito obrigada, é um prazer estar aqui, principalmente por conta de poder hoje falar mais desse lado estratégico da produtividade, que é algo extremamente importante para os negócios crescerem hoje em dia. Com certeza. E aí eu queria começar esse episódio te perguntando sobre essa certificação sua de Harvard. Eu imagino que muitos conhecimentos que você adquiriu nesse curso, você usa como um método no seu dia a dia para aumentar a sua produtividade, ensina para os seus alunos. Então, conta um pouquinho mais sobre isso, como que você aplica e ensina o que você aprendeu nesse curso. Então, sempre foi meu sonho ter essa certificação. Uhum. Eu fiz, antes de ter ela, eu precisava aprender mais o inglês. Então, eu fiz um intercâmbio para Vancouver em 2023. Aprendi o inglês, desenvolvi esse idioma. E a partir disso, eu consegui fazer esse curso. E é algo que me ajuda bastante, porque, por exemplo, todas as metodologias, todos os exercícios, tudo que eu trago, eu tento trazer essa abordagem porque tem base, né, científica, cérebro humano. Então, hoje em dia, meu canal no YouTube, meus cursos, meu Instagram, eu sempre tento trazer um embasamento por trás, né, dos conteúdos que eu trago. Tá. E aí, o público aqui do canal são empresários, né, e autônomos, donos de pequenos negócios, tanto para serviços quanto para produtos físicos, né? E aí, assim, na tua visão, como é que a gente faz essa organização para a gente dar conta de tanta coisa ao mesmo tempo, né? Porque quando a gente decidir empreender, a gente tem que fazer as atividades do nosso negócio, a gente tem que criar conteúdo, porque hoje em dia não tem como mais você ter um negócio e não criar conteúdo na internet, né? Seja no YouTube, no Instagram, enfim, precisa dessa produção de conteúdo. A gente precisa ter tempo para filhos, né? No caso de quem é pai e mãe, a gente precisa ter tempo para cuidar da saúde mental, da saúde física. Tem alguma dica, um método que a gente pode seguir para dar conta de fazer tudo isso sem pirar, né? Sem ficar mentalmente exausto?
Eu tenho muitos seguidores também que são empreendedores, que estão começando o seu próprio negócio. E o primeiro ponto, que é a base que eu falo com eles, é que eles precisam criar um planejamento em torno deles, uma rotina Tá. personalizada. Porque o que mais a gente vê hoje em dia é pessoas copiando rotinas de outras pessoas. Então você, por exemplo, tá vendo o story de alguém e essa pessoa, ela começa a vender camisas e você vê ela faturando muito e você pensa, e se eu começar a vender camisas também? Uhum. Mas o que você não analisa é que por trás da rotina dela tem toda uma estratégia do porquê ela está vendendo aquilo, ou do Uhum. porquê ela está lendo tal livro. Então, antes de tudo, é importante você pensar, sentar assim e analisar. Como eu posso criar uma rotina estratégica para potencializar os meus resultados? Porque, Uhum. na verdade, a sua rotina ela precisa ser feita com base nos seus pontos fortes e nos seus pontos fracos. Tá. Quais habilidades eu tenho? O que eu preciso melhorar? E respondendo essas perguntas, você consegue estruturar o seu dia. Então, assim, um conceito que eu sempre abordo nos meus conteúdos é das pessoas terem uma visão estratégica mais a longo prazo. Porque hoje em dia Uhum. muitos empreendedores eles acabam vivendo dia após dia sem conexão para apagar incêndios, né? Porque é muita coisa para fazer. Então tem dia que Exatamente. aparece imprevisto ali, ai, na sexta-feira aparece um outro imprevisto. Então eu recomendo que você já ouviu falar do conceito de fazer reuniões com você mesma? Reuniões semanais, Não, comigo mensais? mesma não. Pois é, isso é um conceito que eu aplico na minha rotina. Todo início de mês eu faço uma reunião comigo mesma de 40 minutos, uma horinha ali, Nossa, que onde eu interessante. estruturo quais são as metas do mês, quais hábitos eu Hum. quero manter na minha vida pessoal. Porque para a sua empresa ter sucesso, você precisa cuidar de você. Você é o ativo mais valioso da sua empresa. Uhum. Então, eu sempre tenho esse momento assim no início do mês. E a partir disso, você pode dividir o seu foco em semanas, porque a gente tem o quê? Umas 4 semanas cada No mês mês, por né? aí. Então, por exemplo, nesse mês eu vou focar nessa vertente da empresa ou nesse processo, marketing. E você destrincha isso ao decorrer das semanas, ao decorrer dos dias para que você tenha esse acompanhamento mesmo. Porque, como eu te falei, um erro é você viver dia após dia. Por exemplo, eu acordo, o que eu vou fazer hoje? Aí Sem você passa. planejar antes, né? Sim, porque você gasta muito mais energia quando você não tem essa clareza. Eu Hum. falo muito o seguinte: quando você tem clareza, você gera movimento. E quando você gera movimento, você tem produtividade. Então é muito Uhum. mais fácil você começar a sua semana quando você sabe o que você vai fazer. A segunda-feira é foco nesse tema, quarta é foco nisso, quinta naquilo, do que você simplesmente acordar e pensar: qual fogo eu preciso resolver? O que está Aham. precisando da Que minha incêndio que atenção? eu preciso apagar aqui, Sim, né? total. E aí, assim, você faz a organização do mês todo, ou, por exemplo, a cada segunda-feira ou no domingo à noite você planeja a tua semana. Como que funciona essa sua organização? Então, eu faço vários tipos de organização. Eu amo me organizar. Então, eu faço essa no início do mês. Tá. Eu tenho a minha organização no domingo à noite, que eu gosto. Ou domingo à noite, ou na segunda de manhã, quando você tiver um tempo melhor, onde eu planejo a minha semana. Essa do mês, você coloca assim, aquelas tarefas que são macro. Sim, eu olho mais, por exemplo, gosto de colocar metas. Ai, quantas metas de vendas? O que que eu preciso resolver? Porque às vezes a gente tem algo, né, que tá procrastinando, precisa tirar do papel, então eu deixo tudo anotado ali no meu Notion para eu ir acompanhando. Então é essa visão mais macro. Tá. E aí, a partir disso, toda semana eu faço uma outra reunião ali, onde eu destrincho isso. Então, eu tenho que fazer essa quantidade de vendas, por exemplo, no mês. Eu preciso fazer esse tal trabalho. Como que eu vou resolver isso nessa minha semana um? Tá. E um outro planejamento que eu gosto de fazer é o diário, né? Que aí, no caso, é o que você vai fazer ali em cada hora do seu dia. Eu Uhum. gosto, não sei se você faz isso, blocos de foco. Tem costume? Não. Vou Eu te acho que eu sou explicar. uma negação da produtividade. Eu sou aquela pessoa que, assim, de segunda-feira eu sou super produtiva, porque eu acho que eu descansei no final de semana, Uhum. e aí eu faço tudo que é prioridade na segunda-feira, porque eu sei que eu tô mais criativa, que eu tô mais produtiva, aí eu pego pra fazer roteiro do YouTube, roteiro de post pro Instagram, de Reels, essas coisas que a gente precisa de criatividade. Mas eu sei que eu tenho que me organizar muito melhor, porque a gente fica mais produtivo, não tem jeito, né. Mas como que é essa
O que que é que você... Blocos. O bloco. Então, na vida do empreendedor, do empresário, você tem várias tarefas para serem feitas, mas quando você para analisar, você percebe que algumas tarefas são mais semelhantes do que Uhum. outras. Então, um erro que muitos cometem é de tentarem fazer várias tarefas muito distintas num curto espaço de tempo. Então, um bloco de foco, Uhum. bloco de produtividade, bloco de trabalho, você pode chamar do que quiser, ele serve para justamente potencializar, aumentar a sua produtividade. Então, você, como falou, faz roteiros. Então, é na segunda-feira, das 7 às 10, eu vou fazer todos os roteiros da semana. Uhum. Por exemplo, a pessoa que edita vídeos de Reels, das 10 às 5, hoje é só dia de Reels. E assim você consegue ter mais criatividade, porque você entra num estado de imersão, igual você falou que na segunda-feira faz os roteiros. Então, se você tirar um bloco ali pra fazer só roteiro, sem ficar interrompendo, sabe? Por Uhum. exemplo, você faz um roteiro, aí você para, você arruma a casa e você volta a fazer o roteiro. Então, se você faz esse blocão só de roteiros, você consegue ter mais criatividade, porque você vai estar imersa naquele assunto. Tá, entendi. E aí, então, você recomenda que a gente separe, por exemplo, os dias da semana e coloque em cada dia tarefas que são semelhantes. Então, por exemplo, dando o meu exemplo aqui, na segunda-feira eu faço roteiro. Então, eu tô focada nessa parte criativa. Daí, na terça, eu vou, sei lá, programar vídeo no YouTube, vou programar os reels no Instagram. E aí, na quarta, eu faço outra coisa, vai. É exatamente isso, é a gente ter essas tarefas semelhantes, não ficar fazendo coisas que são muito diferentes umas das outras no mesmo dia. Sim, com certeza, porque Legal, isso evita com que a sua energia fica dispersa. tá. Um outro exemplo é quando eu mesma, quando vou na academia, eu vou sair de casa. Então eu já aproveito pra fazer as compras da semana, pra resolver uma outra coisa num banco, fazer alguma coisa assim, já que eu estou fora de casa, do que se eu fosse, por exemplo, na segunda-feira. Não é um dia que eu vou sair, mas eu não me programei, então eu preciso fazer as compras da semana. Eu poderia ter feito na quinta-feira, quando eu fui na academia, porque eu não iria precisar ter essa interrupção da tarefa de, eu vou sair Hum. de casa, vou ter que interromper esse bloco de foco. Então, quando você começa a olhar para a sua rotina de maneira estratégica, quais tarefas semelhantes eu posso agrupar para resolver, isso otimiza muito o seu tempo. Igual você falou que faz as programações de conteúdo, você poderia tirar assim um tempinho para fazer todas as programações para deixar isso pronto para a semana. Isso vai te ajudar demais. Ah, legal. Porque hoje, assim, eu dei o exemplo da programação, não é mais minha tarefa Uhum. fazer isso hoje em dia, mas eu entendi o conceito de a gente fazer as tarefas semelhantes, né? Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Porque, assim, eu acho que eu fiz isso meio que no instinto, sabe? Assim, eu Sim. percebi que na segunda eu tô mais criativa e eu boto coisas que, para mim, são. Que envolvem essa parte criativa e que eu preciso estar mais aflorada, Uhum. né. Acho que eu percebi isso naturalmente, mas é interessante essa separação por blocos de foco, porque é exatamente isso, né, você Sim. tá ali, sei lá, vamos usar um outro exemplo, você tá fazendo um post para o Instagram, aí daqui a pouco toca a campainha, aí você vai atender. Você já não volta com a mesma concentração que você estava Com antes, certeza. né. Então existe isso mesmo? Quando a gente faz essa quebra naquela concentração que a gente já tinha criado, demora mais tempo para a gente voltar naquele estado se a gente faz alguma pausa para fazer outra coisa ou é mito isso? Sim, você pode demorar até 20 minutos para voltar ao seu foco. Caramba, tá. Então, na minha rotina, por exemplo, eu antes, quando eu não tinha muita produtividade, assim, eu não olhava dessa forma estratégica, eu vivia apagando incêndios, igual você falou, entregava as coisas atrasadas, até que eu comecei a ter esse olhar estratégico. Uhum. Eu, hoje em dia, o que demanda muito do meu tempo? Estruturação de roteiros para aulas, para os vídeos e gravação. Então, hoje, quando eu vou gravar vídeo, eu não gravo um só, eu gravo uns três, gravo YouTube, Instagram, aula, tudo junto, que aí Uhum. já me deixa liberado, já passo para a editora e isso otimiza. Tá, legal. E aí você falou bastante das metas, né?
Como que a gente pode definir essas metas? Se você puder dar alguns exemplos, por exemplo, eu preciso fazer 100 vendas essa semana. Essa é uma meta macro ali. Uhum. Aí eu vou destrinchar, tá? O que que eu preciso fazer? Quais são as ações que eu tenho que tomar para que essa meta seja atingida? Então, eu preciso criar ações de marketing para, por exemplo, divulgar no meu site, divulgar no meu Instagram. Aí, falando de produto físico, por Uhum. exemplo, eu preciso criar 5 posts para as redes sociais divulgando essa promoção, preciso subir um anúncio dessa promoção. É assim que funciona? Eu tenho esse macro e aí eu vou destrinchando as tarefas mais detalhadamente do que eu preciso fazer para atingir aquela meta. Sim, porque um erro que eu já cometi muito é de definir metas genéricas. Então, Tá. uma meta genérica. Eu preciso vender mais, preciso ler mais, preciso ganhar mais dinheiro. Mas como você vai fazer isso? Você falou certo de destrinchar. Então, é você pegar como base sua realidade. Mês passado eu vendi quanto? Quantos livros eu li para melhorar tal habilidade? Quais comportamentos eu preciso melhorar? E a partir disso você cria essas metas específicas para o próximo mês. Porque também o Uhum. que acontecia muito comigo antes é de eu definir metas mirabolantes, que não tinham conexão com a realidade. Que você não vai conseguir, né, Sim, cumprir. sim, no início do mês eu pensava, não, esse mês eu vou conseguir. E aí, no meio do mês, eu já estava desanimada, porque não era algo realista. Então, hoje em dia, eu prego muito nessa tecla de você criar metas específicas, porém realistas. Nem algo muito difícil de ser realizado, mas nem algo muito fácil também. Você precisa encontrar ali o meio termo. Uhum. É interessante falar sobre isso, porque às vezes quem tem um negócio, seja de produto físico ou de serviço, ou até mesmo um infoprodutor, precisa saber definir metas, né? E precisa saber definir metas de forma específica, que foi exatamente o que você falou. É muito diferente uma meta, quero ganhar dinheiro, do que uma meta, quero faturar 100 mil reais nos próximos 12 meses. Eu tenho um caminho ali, eu tenho uma meta que eu preciso alcançar, que ela é específica e o mais importante, atingível. Porque se a gente não tem uma meta que a gente consegue atingir, a gente vai se frustrar no meio do caminho, e isso pode ser um fator para você acabar desistindo do seu negócio, daquele teu sonho, do teu objetivo, né? Então, a tua fala é muito importante de a gente ter metas que sejam possíveis de ser Sim. alcançadas, e não metas que você vai definir ali sabendo que aquilo não vai acontecer, né? Eu tô criando meu negócio agora, vou começar a vender meu serviço aqui na internet. Quero faturar 1 milhão de reais nos próximos 6 meses. Pode ser que isso aconteça, vai acontecer 1 em 10 milhões, pode ser. Mas vamos pensar de forma mais lógica, né? Para acabar não se frustrando no meio do caminho. Então, é bem isso que você falou, né? De a gente ter essas metas específicas e que são alcançáveis. Sim, eu acho que todo empreendedor já cometeu esse erro de definir metas e se frustrar depois, porque a gente fica se comparando, né? É, Eu mesma já fiz isso de, eu vou definir essa meta porque tal pessoa fez, então eu também vou conseguir. Mas isso não leva em conta a sua realidade, porque cada pessoa tem uma realidade, uma rotina diferente. E quando você fica o tempo todo se comparando, não, mas tal pessoa fez 6 em 7, eu quero fazer isso também, tudo bem, mas qual é o seu repertório? Qual foi o seu progresso até aqui? E se você não começar a olhar com mais carinho para tudo que você já construiu, para você, para sua rotina, para os seus passos mesmo, você vai acabar desistindo, você vai acabar se frustrando, porque você não é aquela pessoa. Eu costumo dizer que a pessoa com quem você tem que se comparar é você mesma, porque só você sabe da sua história, dos seus privilégios, da sua rotina, de tudo que você já passou e de tudo que você vai passar. Então, a melhor maneira é isso, comparar com as suas metas da empresa do mês passado, seus comportamentos, mas principalmente um outro assunto que eu acho relevante é dos empreendedores também criarem metas pessoais, sabe? aham, Então, meta para cuidar do corpo, da saúde mental, do intelectual. isso é muito importante. Sim, porque quando eu comecei com 14 anos, eu comecei muito nova, querendo fazer dinheiro. Aos 16 eu adquiri minha independência financeira
E aos 17 que eu comecei a enriquecer mesmo. Só que quando eu cheguei ali nos meus 18 anos, eu percebi que eu me via completamente esgotada e sobrecarregada. Eu acordava já cansada. Eu Uhum. não tinha mais aquela energia, sabe, pra planejar as metas. Não, o que que eu vou fazer mês que vem pra tirar minhas ideias do papel, pra trabalhar com tal marca? Eu não tinha mais esse frescor, essa vitalidade. E eu comecei a me questionar, gente, tem algo de errado? Por que que eu não tô tendo energia pra fazer minhas coisas? Aham. E foi aí que eu percebi que era porque a minha vida era só voltada ao trabalho e ao estudo. De segunda a segunda era só isso. Eu passava o dia todo sentada na cadeira, trabalhando, estudando, e eu acabei me deixando de lado. E essa é uma crença que muitos carregam, né? De que para ter sucesso você precisa apenas focar 100% da sua energia no seu trabalho. Trabalhar duro para eu merecer Sim, receber isso aqui, né? e de início pode ser que você tenha que abdicar de algumas coisas, né, como é a realidade, mas no longo prazo não é isso que vai te fazer chegar longe. Então eu percebi que eu estava carregando essa crença. Não, eu só vou ganhar muito dinheiro se eu me matar de trabalhar, que aquela pessoa treina, eu não tenho tempo para treinar, não, eu tenho que ficar aqui trabalhando. Ler um livro? Não, eu tenho Isso é essa pendência. luxo, né? Isso é um privilégio que eu não tenho. Mas aí eu comecei a analisar minha rotina. E eu comecei a ser honesta comigo mesma, porque você precisa ser. Será que eu realmente não tenho tempo? Ou será que eu não estou seguindo uma rotina estratégica igual a gente conversou? Uhum. Então, com 18 anos, com 19 ali, eu tive essa consciência, eu comecei a treinar, comecei a cuidar de mim mesma, focar mais no meu intelectual. E eu comecei a perceber que, na verdade, eu tinha tempo sim. Eu só não me organizava de forma estratégica. Então, antes de você aí que tá assistindo agora sair dizendo que eu não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo, se questione se você realmente não tem tempo ou se você só não montou uma rotina com base em você. Uhum. E eu acho interessante a gente falar sobre você incluir o seu CPF na tua Sim, agenda, né, e não focar 100% no CNPJ. Eu acho que, principalmente quando a gente está começando um negócio, a gente tende a ter esse comportamento que você teve. Você foi falando e eu fui me identificando. uhum, Quando eu comecei, eu também era assim frenética, eu achava que eu precisava trabalhar muito para eu ter o merecimento de receber o dinheiro que eu estava recebendo, de ser merecedora de fato de tudo que estava acontecendo na minha vida. Até que eu fui para o esgotamento de fato emocional. E parece que é só aí que a gente percebe que a gente precisa se cuidar. Mas eu sempre gosto de trazer esse outro lado aqui para que as pessoas não tenham que chegar nesse esgotamento emocional para perceber que elas precisam cuidar delas também, além de cuidar do negócio. Então, assim, algo que hoje me ajuda muito é de fato incluir na minha agenda do dia coisas pessoais. Então, por exemplo, eu faço terapia. Então tá aqui na minha agenda. Tal hora, tal dia da semana tem a terapia. Eu vou fazer uma massagem relaxante. Eu vou colocar aqui na minha agenda. Porque se você não coloca, se você não enxerga aquilo como um compromisso, você não faz. Você vai só encaixando outras coisas de trabalho ali no meio. E é importante que a gente tenha esse cuidado com a gente, até mesmo para que você tenha mais resultados no com profissional, certeza. né? Porque assim, quem consegue produzir bem estando esgotado? Você não consegue extrair o melhor de você, né? A gente precisa dar essas pausas, até mesmo para a gente talvez recalcular a rota, para analisar onde que a gente pode melhorar. Quando você está só apagando incêndio, você não consegue ter essa visão de o que eu posso fazer estrategicamente para melhorar a minha vida profissional e a minha vida pessoal, né? Sim, isso que você falou faz muito sentido e eu aplico na minha rotina também de você definir horários. Uhum. Então você falou que coloca na sua agenda certas tarefas para o seu pessoal, para o seu CPF. E essa é uma estratégia muito boa, porque às vezes as pessoas ficam: eu quero ler mais, quando eu tiver tempo eu leio. Mas
você nunca vai ler, porque você nunca vai ter tempo se você não colocar na sua agenda. Então, hoje em dia, para equilibrar o CNPJ e o CPF, eu tenho horários. Então, por mais que, assim, né, eu seja minha própria chefe, eu tenho um horário todos os dias. Não, de tal horário até tal horário é trabalho. Nesse horário é treino. Nesse horário é estudo. Porque quando você faz esses blocos, né, na sua rotina, bloco de leitura, de trabalho, de estudo, você acaba tendo que ser pressionada a finalizar suas coisas naquele tempo. E aí a sua produtividade aumenta, porque você vai estar 100% focada naquilo. Então, tipo assim, seu trabalho é até às 6. Então, você precisa terminar tudo até às 6 horas, se você criar realmente isso como um compromisso. Isso é muito interessante. Eu comecei a fazer isso recentemente. Eu não tinha essa disciplina de ter um horário para terminar de trabalhar. E aí eu procrastinava muito, porque eu falava assim: "Ah, eu tenho até 9, 10 horas da noite para fazer isso aqui". Aí no meio do dia eu ia fazer outras coisas que não eram o foco do trabalho. Agora eu determinei, eu trabalho no máximo até às 7 horas. Depois disso, o que ficou eu vou fazer no outro dia, se eu não dei conta de fazer tudo. E eu percebi que isso aumentou mesmo minha produtividade, porque você tem esse pensamento, até tal horário eu preciso terminar, então eu não posso me distrair com outras tarefas, com outras coisas, porque esse é meu foco, né? Sim, então o seu foco ele fica 100% ali, a sua É. atenção. E essa presença, né, de estar ali naquele momento também te ajuda. Isso é até uma coisa que eu evito. Eu vou sentar para fazer roteiro, eu não penso em mais nenhuma outra preocupação. O mundo pode estar caindo ao meu redor, eu tô 100% ali Dá focada. licença que eu tô aqui fazendo meu Sim, roteiro. quando eu acabar, eu olho para esse lado, eu resolvo essas pendências, então é muito disso de você ter essa mentalidade. Eu tô aqui agora, eu tô 100% igual nesse podcast. O mundo pode estar caindo, pode estar acontecendo o que for, eu tô aqui 100% presente para entregar o meu melhor. Depois eu resolvo, né? Depois eu Depois eu apago o resolvo. incêndio. E aí a gente falou dos blocos, né? Que eu achei super interessante fazer essa divisão com tarefas semelhantes. E aí tem aquela história de faça primeiro, primeira coisa do seu dia precisa ser tarefas que são as mais difíceis na tua visão, as mais complexas. E depois você vai para as tarefas mais simples. Isso de fato aumenta a nossa produtividade, eliminar primeiro as coisas mais complexas no início do dia, ou tanto faz, depende da pessoa? Então, eu acredito que isso funciona, mas é necessário você analisar o seu tipo mais comportamental. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que acaba procrastinando muito, se você tem esse hábito muito forte de ficar adiando as suas tarefas, eu acho que é essencial você fazer a mais difícil no dia, no, Tá. no primeiro, assim, bloco de foco, no início do seu dia, porque assim você já entra no movimento, você já cumpriu uma tarefa. Então, agora você já está no estado de ação para cumprir as próximas. Uhum. Então, eu Legal. acredito que funciona muito. Na minha rotina, por exemplo, é que depois de um tempo, você vai tornando certas coisas mais fáceis no seu cotidiano, sabe? Uhum. Então, depois de muito tempo seguindo a sua rotina, você percebe que antes aquelas coisas que eram difíceis, aquele sapo, né, que eles chamam, você já deve ter escutado esse termo, Aham. o sapo, assim, pela manhã, que você precisava comer, a tarefa que você precisava fazer, você percebe que vai ficando mais fácil, e aí as coisas difíceis acabam sendo outras. Então tem toda essa adaptabilidade. Tá, eu acho que é importante a pessoa se perceber, né, o que que funciona melhor para ela. E aí eu vou até voltar numa fala sua que você mencionou o seguinte: às vezes a gente se compara com a rotina da outra pessoa, mas aquela rotina é daquela pessoa, é o que funciona para ela. A gente precisa se observar e analisar o que que funciona para mim. Então, às vezes, sei lá, de manhã você não é produtivo gravando conteúdo para o Instagram, porque você tá ali ainda acordando e tudo Sim, mais. Tem gente que vai acordar com aquela energia e falar: é agora que eu tenho que gravar conteúdo para o meu negócio. Tem as pessoas que são mais produtivas à tarde, tem as pessoas que são mais produtivas à noite. Então, é interessante a pessoa se olhar e analisar isso, né? Eu, Carol, não sou uma pessoa matinal. Não sério? sou a pessoa que vai acordar às 5 horas da manhã, vai treinar, vai fazer um monte de coisa. Não, eu acordo 8, 8 e meia,
assim, ó, parecendo um zumbi. Aí eu tomo café, até eu pegar no tranco eu demoro. Então, assim, a minha produtividade é muito maior tarde e noite. Então, Sim. não adianta eu com autoconhecimento, né, fazendo todo esse trabalho, conseguir perceber isso, de que de manhã eu não gravo vídeo, porque não dou o meu melhor ali. À tarde e à noite, sim. Então é legal a pessoa se perceber também, e não ficar tentando adaptar a rotina dela para uma rotina que ela viu, talvez, de alguma outra pessoa, né? Total, isso que você falou é muito importante do autoconhecimento, porque, por exemplo, se você não tivesse essa consciência, você poderia estar seguindo sua rotina de manhã, 8, 8 e meia, aí você abre os stories, vê a influenciadora que acordou às 4, treinou, Nossa fez um Senhora. tanto de coisa e você pensa, Eu tô vagabundando aqui, não, 8 horas. seu dia vai por água abaixo. Então, quando você tem essa consciência, é muito importante, e principalmente também sobre as prioridades. Porque, querendo ou não, cada rotina tem uma prioridade. Hoje em dia você tem as suas prioridades, eu tenho as minhas. E quando você analisa, né, as suas metas, igual a gente conversou, você consegue definir as suas prioridades. Então, por exemplo, você vê uma pessoa. Você acha muito bonito uma pessoa estudando espanhol no Instagram. Nossa, que lindo. Ela tá fazendo isso por algum motivo na empresa dela. E aí você tenta replicar isso. Mas na sua rotina seria mais interessante se você estudasse inglês para fazer um curso para se profissionalizar mais do que espanhol. Então é importante a gente ter esse filtro que muitas vezes a gente não faz, né, de forma consciente. Eu acredito que isso também vale muito para livros. Alguém tá lendo um livro e você começa a ler assim, porque não, achei bonito, achei interessante. Mas uma coisa que eu faço na minha rotina é ler livros para resolver meus problemas atuais. Então eu tô com dificuldade. Ah, eu quero organizar o financeiro melhor da minha empresa. Vou ler um livro sobre esse assunto, porque te poupa tempo, né? Você tá usando o seu tempo ali pra resolver esse problema. Uhum. E aí você mencionou prioridades, né? Como que eu defino as prioridades na minha agenda? Tem algum método para eu seguir, um passo a passo? Como que a gente faz essa definição de prioridades? Eu acredito que as prioridades, elas são definidas a partir da dor que você está vivendo. Então, tem certas dores que são mais fortes do que outras. Então, por exemplo, quando eu tinha 14 anos lá, que eu queria começar a ganhar dinheiro, essa era a minha prioridade. Então, eu iria focar 100% assim, da minha energia, iria continuar estudando, claro, mas ao invés de ter um tempo livre ali pra ficar maratonando uma série, a minha prioridade é o quê? Ganhar dinheiro, é tentar encontrar uma forma de descobrir uma nova fonte de renda. Então é só você se perguntar: o que eu quero resolver na minha rotina? Qual dor tá doendo muito? O que tá me machucando? O que eu preciso melhorar? As prioridades Uhum. vão ser em torno disso. E às vezes, certas prioridades de alguns empreendedores às vezes, né, certas pessoas vão ter muitas prioridades. Então, eu preciso cuidar de filho, eu preciso cuidar de casa, tenho trabalho depois do trabalho. Mas sempre que vier essa ansiedade, esse nervosismo, você precisa lembrar que as prioridades vão mudando, porque você vai crescendo. Então, a Uhum. sua rotina nem sempre vai ser essa correria, tentar resolver esse tanto de demandas, tudo junto, porque você vai crescendo. E a sua prioridade daqui a 3 meses não vai ser a mesma de hoje, porque as prioridades existem para você colocar a sua energia ali, para você ir resolvendo esses problemas. Legal. E aí você costuma usar alguma ferramenta para se organizar no dia a dia? Eu organizo a minha vida toda no Notion. Tá. Eu adoro colocar tudo lá, desde meu planejamento até os meus estudos, faço tudo lá dentro, porque uma coisa que acabava sugando um pouco da minha energia era me organizar em vários lugares. Então eu tinha, por exemplo, uma agenda física, um planner, sabe? Sim. Eu usava ele para planejar meu dia, o meu mês era no calendário, aí o meu trabalho era em um outro caderno. Então, quando eu ia fazer alguma coisa, eu ficava pensando, onde está aquilo? Onde está aquela outra coisa? E isso acabava Hum. pegando da minha energia. Então, hoje em dia, eu centralizo tudo no Notion. Eu gosto desse planejamento digital e eu acredito que é o melhor para empreendedores, porque, como você disse, é uma rotina com muitos imprevistos. Então, sendo digital, você consegue ali trocar facilmente. Não, apaga, copia, cola, joga para ali. Já quando é o
físico, você tem que riscar, escrever, Aham. demanda mais tempo. Sim. Você usa mais alguma ferramenta além do Notion? Eu gosto também do Google Agenda. Tá. Uhum. O Notion, o Google Agenda, os dois ali. Porque no Google Agenda você consegue fazer aquilo que eu te falei de blocos. Então, você vai pegar o dia, você vai colocar o bloquinho ali. Mas eu, dentro do Notion, organizo os principais compromissos do mês, a empresa também toda lá dentro. Legal. E você usa inteligência artificial para aumentar a tua produtividade, para te auxiliar em algumas tarefas? Com certeza, eu gosto de, por exemplo, pedir ideias para conteúdos de vídeos, eu uso Legal, bastante legal. para revisar as coisas que eu escrevo, também para me ajudar nas estratégias. Então, por exemplo, eu converso, chat, eu estou com essa ideia de estratégia. Como que eu posso transformar isso para Reels, para post, para vídeo? E aí ele me ajuda, eu uso demais. Nossa, eu uso todos os dias o chat GPT para ter ideias de conteúdos, para fazer planejamentos, porque eu acho que o empreendedor, já que a gente está num assunto de produtividade, a gente sabe que tem muitas tarefas para fazer, são muitas tarefas diferentes, principalmente quando você está começando, que é a eu presa, Sim, né? Que o dono da empresa faz literalmente tudo. A gente precisa ter a sabedoria de começar a aproveitar a inteligência artificial para aumentar a nossa produtividade, para fazer tarefas de forma mais rápida. Né? Então, sei lá, eu quero fazer exatamente o que você falou, os conteúdos para o Instagram. Pede ideias para o chat sim, GPT, ao invés de você ficar um tempão ali perdendo tempo pensando naquilo, né? Eu vou criar, por exemplo, um vídeo para o YouTube. Peça ajuda para ele te dar uma descrição ali do vídeo, né? Pontos importantes que você tem que abordar, porque você otimiza tempo. E hoje, tempo é dinheiro e tempo é valioso. Então, quanto mais a gente souber usar a inteligência artificial no nosso dia a dia, no nosso negócio, mais fácil vai ficando, né? A gente vai ficando menos atolado de tarefas e tendo tempo para fazer outras coisas, né? E aí, já que a gente entrou nesse assunto, empreendedores que querem vender serviços, que querem vender produtos, precisam ter um Instagram profissional, precisam ter um WhatsApp muito bem estruturado, precisam ter, por exemplo, um site profissional. E a gente precisa ter ferramentas que nos ajudam a fazer isso de forma mais rápida, né? Então, por exemplo, a Hoshinger, que é patrocinadora aqui do canal. Não sei se você já usou a Hoshinger, mas eles têm uso. uma. Você usa? Legal. Eles têm uma inteligência artificial ali dentro bizarra, né? Eu crio todos os meus sites ali. Eu não sou especialista em criação de site, Uhum. mas assim, é de uma forma tão simples, em poucos segundos, com poucos cliques, né? A gente diz assim para a inteligência artificial: quero que você crie um site para eu divulgar meus serviços de psicologia, por exemplo. Os serviços são terapia ocupacional, terapia XPTO, sei lá, não entendo muito desse segmento. E ele literalmente te entrega um site pronto. E você só precisa fazer algumas edições ali de texto, imagens, obviamente. Mas é de uma forma muito simples. Então a gente precisa aproveitar essas ferramentas que hoje a gente tem disponíveis para criar as coisas de forma mais rápida e otimizar mais o nosso tempo, né? Inclusive, para quem está assistindo, quiser criar um site profissional, seja de serviços ou de produtos, a gente tem cupom de desconto lá na Hostinger, tá? Tem um QR Code aqui na tela que você pode escanear e ir direto para o site ou clicar no link que está aqui na descrição e usar o cupom DigitalCast para ganhar 10% de desconto. E, assim, eu já sou parceira da Hoshinger há muito tempo, né? Sempre indico para os meus alunos e eles sempre me dizem: Carol, é muito fácil. Eu achava que era super difícil criar um site, né? E é muito simples usando inteligência artificial. Então, é legal a gente falar sobre esse tema para que as pessoas possam usar cada vez mais, né? Porque gerou aquele tabu em torno da inteligência artificial, né? Ah, mas se eu usar a inteligência artificial, eu vou ficar burro, eu não vou saber pensar depois sozinho, mas é a gente usar com sabedoria, né? Com inteligência. Se você pudesse dar algumas dicas para as pessoas que ainda têm esse pensamento, esse receio, essa trava de usar
a inteligência artificial, pensando que você vai perder a tua capacidade de pensar sozinho, quais dicas você poderia dar para que a pessoa use de forma estratégica e não use de forma que, eu não preciso mais pensar, a inteligência artificial vai fazer tudo aqui para mim. Olha, eu acredito que o ChatGPT, a inteligência artificial, ela pode ser um assistente pessoal seu, se você levar para esse lado. E o que eu gosto muito de fazer é porque eu acredito que isso ajuda demais te fazer enxergar com outros pontos de vista. Então, querendo ou não, na cabeça do empreendedor, do empresário, a gente tem ali o nosso mundinho, né, que a gente vive ali de ideias. Mas quando você pede, não, me mostre o que eu não estou enxergando, o que eu estou deixando de lado, o que eu posso fazer que eu não fiz ainda e tem potencial de gerar mais vendas. Você começa a usar ao seu favor e te faz ter um outro ponto de vista. Então, expande a sua visão, aumente seu repertório. Então, é mudar mesmo essa mentalidade. Ao invés de, não vou pensar mais, vou diminuir minha capacidade mental, vou ficar mais burra, você enxergar como, não, é um assistente pessoal, ele tá ali para me potencializar. Uhum. É, exatamente. Eu sou muito defensora da inteligência artificial porque eu acho que ela pode sempre ser muito útil para a gente em várias questões. Você mencionou, né? O que que eu estou deixando de enxergar? O que que eu não estou Sim, vendo aqui no meu negócio? Às vezes a gente está tão imerso dentro do nosso negócio, dentro daquilo que a gente faz, que você não tem uma visão macro das coisas. Às vezes você não consegue enxergar coisas que são simples, mas que é porque você está tão dentro daquilo que você não consegue visualizar. E aí, quando você é assistente pessoal mesmo, o sim. chat GPT, você pergunta para ele te dá ideias que vão aflorando também outras ideias na tua cabeça, né? Então, eu não acredito que a gente deixa de pensar, a gente perde a nossa capacidade de pensar usando a inteligência artificial. Muito pelo contrário, a gente tem uma soma ali, né? A gente tem uma assistente pessoal ajudando com ideias que talvez você só não teve porque estava muito imerso ali naquele mundinho do negócio. Isso acontece bastante, né? Tem uma frase que eu gosto muito que pode ajudar quem ainda tem essa mentalidade ou até essa dificuldade de usar a inteligência artificial, que diz que nenhum homem é melhor do que uma máquina e nenhuma máquina é melhor do que um homem usando uma máquina. É perfeito. Porque se você não der. Deixa eu aproximar aqui. Se você não der o comando certo para a inteligência artificial, ela não vai te dar uma boa resposta, né? Eu sempre falo isso. Você precisa dar comandos específicos e detalhados para que a inteligência artificial te dê também uma resposta específica e detalhada, né? Não é só eu falar assim, cria um post para o meu Instagram de psicologia. Não, tá. Crie um post para o meu Instagram de psicologia abordando o tema ansiedade. Fale sobre os principais sintomas da ansiedade, o que a pessoa precisa observar no dia a dia dela para identificar se ela está ou não passando por um momento ansioso, se ela está ou não precisando de uma ajuda profissional, e você vai destrinchando tudo que você quer porque ele vai te entregar uma resposta muito mais assertiva, né? Você costuma Sim. fazer esses comandos mais longos, mais detalhados? Sim, eu sempre entrego um contexto e a partir dessa resposta eu vou perguntando mais, vou gerando outras respostas. Tá. E depois disso eu dou o meu toque pessoal ali, o que eu mudo, porque querendo ou não, ainda é uma inteligência artificial, né? Não é algo assim humano, não tem aquele calor, aquela identidade sua. Então é sempre essencial, sempre importante dar esse toque pessoal. Uhum. Eu gosto de falar que você tem que se apresentar para o chat GPT Sim. antes de pedir qualquer coisa para ele. É que ele vai aprendendo aos poucos quem é você, né? Hoje eu peço alguma coisa e falo assim, fale como se fosse a Caroline Mancini. Aí ele meio que já pega a minha linguagem. Mas é exatamente isso. Não é só chegar e dar o comando. Eu sempre falo, primeiro se apresenta, fala quem você é de forma detalhada, conta a tua história, fala sobre o seu negócio, fala para ele o que você vende, como que você se comunica com as pessoas. Você gosta de se comunicar de uma forma mais profissional, de uma forma mais formal ou mais leve, mais descontraída? Qual que é essa sua pegada, esse tom de voz da tua marca? Você costuma usar emojis
não costuma usar, Sim. porque todas essas informações são insumo para que ele crie um texto que seja o mais parecido possível com você. E, mesmo assim, depois que ele te entrega, faz ajuste. Com certeza. Que é o que você falou, não copia e cola, né? Coloca, apesar de ele já dar ali algo muito bom, coloca teu toque, né? Porque aquilo vai ficar mais pessoal ainda, né? Sim, e a inteligência artificial também consegue te ajudar a tomar melhores decisões. Então, você está passando por algum problema na empresa. Querendo ou não, você vai ter um certo ponto de vista e pode até levar mais para um lado emocional e você pode tomar a decisão errada por você estar estressado ou com medo. Quando você pede para ele, chat, do seu ponto de vista estratégico, me ajude como melhorar essa vertente ou como fazer diferente, você tem um olhar mais sóbrio, sabe? Sim, é bem interessante. As pessoas precisam começar a usar um pouco mais a inteligência artificial para aumentar essa produtividade, né? E aí, voltando para a produtividade, a gente sabe que muitas pessoas, principalmente depois da pandemia, trabalham de casa. E dentro de casa a gente tem 1 trilhão de distrações, né? É o interfone que toca, é a encomenda que chegou, é o filho, quem tem filho, né, que tá chamando, é o cachorro latindo, é barulho, enfim. São várias distrações. Você tem alguma dica pra gente manter esse super foco nas atividades que a gente está fazendo, mesmo com essas distrações que quem trabalha de casa vai ter inevitavelmente? Então, eu entendo totalmente, porque estando ali em casa você tem outros estímulos, mas o que ajuda, o que eu gosto bastante de fazer, que me ajuda a ter mais foco, a gente pode entrar depois em uma dica mais específica, mas é você se arrumar para trabalhar, você ter um ritual ali. Então, não, das 7 horas eu me arrumo para começar a trabalhar, e aí você tem o seu espaço, você deixa ele organizado, você pode colocar no seu celular o modo foco. Eu mesma, antes, não tinha. Porque tem no iOS essa função, não sei se você já viu, do modo foco, que você consegue colocar quais contatos podem te enviar mensagem, quais não. Eu tenho, durante meu trabalho, um botão de foco que eu aperto e aí eu consigo fazer foco, né, na minha rotina. E principalmente também acredito que o que ajuda é aquilo que a gente conversou sobre os blocos, né? Então, eu vou começar uma tarefa, eu coloco, por exemplo, 40 minutos. Aí eu tenho que terminar quando esse cronômetro parar, quando eu terminar, aí eu resolvo as outras pendências. Porque, querendo ou não, existem essas distrações externas, mas também a gente mesmo cria as distrações a partir daquilo que a gente está pensando. Então você senta para trabalhar, mas aí você pensa: ah, não, eu tenho que lavar aquela louça primeiro. Aí você vai lá lavar a louça: ah, não, eu tenho que fazer um café, deixa eu fazer um cafezinho. Aí você toma esse café: ai, mas eu tenho que dobrar aquelas roupas, eu tenho que guardar antes de trabalhar. Então você também cria essas distrações. Uma técnica que eu gosto, que eu inclusive aplico todos os dias, é de quando eu sentar para trabalhar e vier distrações, eu pego um post-it e anoto tudo no papel. Então, eu tenho que lavar a louça, eu escrevo lavar a louça. Tem que mandar mensagem para tal pessoa, anoto, mandar mensagem para tal pessoa. Tem que fazer, porque é impressionante, né? Como aparecem É. coisas pra gente fazer quando a gente senta para focar. Então, você pode escrever isso num post-it e ir escrevendo conforme as demandas forem aparecendo. Termina seu bloco e assim que você terminar, você olha para o seu post-it e você vai perceber que grande parte das vezes, muitas daquelas tarefas que estão ali, você nem precisava fazer naquele momento. Era só uma forma de fuga mesmo, sabe? De querer procrastinar, de deixar para depois, porque você acha que vai ser muito difícil, que vai demandar muito tempo. Então, essa técnica do post-it me ajuda demais. Show. E aí você falou de colocar um tempo para fazer a tarefa, não te deixa ansiosa isso? Porque se eu botar um cronômetro ali do meu lado, eu tenho 40 minutos para fazer isso aqui, eu vou, socorro! Não, de início sim, mas depois que eu começo a focar, assim, eu esqueço do cronômetro, Ah, sabe? tá, entendi. Então, vai muito daquilo que a gente conversou também de você entender, né? Porque igual você falou, você fica meio nervosa. Então, às vezes, pode ser que não funcione pra você, mas pra mim funciona muito. Eu funciono muito na base da pressão. Assim, eu tenho 30 minutos,
começou o tempo, eu vou estar lá hiper focada. Não, deixa eu terminar isso rápido. Eu não sou essa pessoa. Por isso que é bom o autoconhecimento, Sim. né? Eu já tentei, inclusive, por isso que eu te perguntei, você não fica ansiosa? Porque eu já tentei colocar tempo para as tarefas. Lá no Google Drive, no Google Drive não, no Google Agenda, eu organizava toda a minha agenda ali, e aí ali você tem os horários para colocar, né? Aí então, tarefa 1, 1 hora. Aí tinha 40 minutos, eu tava na metade ainda, e eu. Aí meu coração acelerava, eu falei, meu Deus, eu preciso terminar isso. Eu falei, não, isso aqui não funciona pra mim. Por isso que eu te perguntei se você não fica ansiosa com isso, porque eu fico. Eu não gosto de ter esse tempo ali. Mas é o que você falou, é a gente. Eu acho que fazer testes Sim. também, né? Você tá dando várias dicas aqui. Pega as dicas, vai fazendo teste, vai Adapta, vendo né? o que funciona pra você, o que para você faz mais sentido. É aquilo que a gente falou, né? Não é porque a Mari faz desse jeito, funciona pra ela, vai funcionar pra mim também. Analisa, vê o que funciona, o que não funciona, o que você pode adaptar. É importante a gente ter esse autoconhecimento, né? Sim, e mais do que você testar essas técnicas e tentar aplicar tudo que a gente falou aqui, é sobre você ter constância e não desistir. Porque a maioria das pessoas hoje em dia, quando, não, eu vou começar a ser produtiva, vou ter uma rotina mais organizada, elas desistem na primeira semana, na segunda semana, sendo que é o que eu sempre falo com os meus alunos, esses momentos são os cruciais para você revisar. Planejar sua semana é importante, mas revisar também é crucial para você entender o que funcionou, o que não funcionou, o que deu certo, o que não deu certo. Porque a pessoa começa um hábito, começa a buscar uma fonte de renda, mas ela não tá vendo resultados ali concretos. Só que, na verdade, os resultados, eles são silenciosos primeiro. E quando você apenas continua, se você vê resultados concretos, você vai desistir com muita facilidade, com muita rapidez. Porque, na maioria das vezes, os resultados, eles demoram. Então, é por isso que eu sempre falo, quer ser constante? Não olhe para o externo, olhe para o interno. E como que eu faço isso, Mari? Como que eu vejo se eu estou progredindo ou não? A partir da pessoa que você está se tornando. Então, por exemplo, eu quero tal meta. Ao invés de focar exclusivamente naquela meta, foque também na pessoa que você está se tornando, em quem você precisa ser para alcançar aquela meta. Porque aí sim será impossível de você não alcançar aquilo. Porque se você foca só nas metas, você acaba tendo que, às vezes, fazer umas coisas sem sentido, ou acaba se desanimando. Mas quando você olha pra você, poxa, deixa eu me analisar. Eu estou sendo mais focada? Eu estou sendo mais disciplinada? Eu estou melhorando a minha comunicação? Eu estou ficando mais leve, mais feliz, mais animada? Eu estou conseguindo fazer esse bloco de trabalho? Você tem que olhar todas essas coisas que são silenciosas, porque é isso que vai te fazer ser constante, ter essa habilidade da constância. Você analisar essas coisas que são mais intrínsecas, mais silenciosas, mas é isso que vai te fazer chegar nessa sua meta. Nossa, muito interessante isso. Eu acho que eu nunca fiz esse exercício de analisar depois o que funcionou, o que não funcionou. É bem interessante porque você vai desenvolvendo cada vez mais esse autoconhecimento e entendendo o que funciona para você e o que não funciona, né? Às Sim. vezes você testou ali um jeito de trabalhar e você não foi mais produtivo. Então, no fim da semana, vamos analisar, né? Ver se foi legal, se não foi legal e adapta para a próxima semana. É bem interessante esse exercício. Sim, eu costumo dizer para minha audiência que a sexta-feira é o dia mais importante da minha semana, porque é quando eu reviso tudo o que aconteceu. Não é nem a segunda-feira, não é no domingo, é na sexta. Porque aí eu vejo o que deu certo, o que precisa ser melhorado. Mais do que você planejar, é você ter a habilidade de adaptar esse planejamento. Porque senão você vai ficar o tempo todo nesse piloto automático, nessa correria. E tudo bem se o seu piloto automático te der resultados. Se o que você faz todos os dias, sem pensar assim, esteja te dando resultados. Mas o problema é quando é o oposto. Você continua querendo ter uma rotina produtiva, mas você não tá vendo evolução, não tá vendo resultados. Então é extremamente importante que você pare e pense,
como foram os seus dias, porque assim você vai adaptar o seu planejamento e não só seguir aquele mesmo planejamento que você fez, por exemplo, há 2 meses atrás, há 5 meses atrás. Inclusive, isso vale para metas, né? Em janeiro, por exemplo, a gente estipula o que quer alcançar no ano, faz o planejamento. Só que conforme o tempo vai passando, você vai mudando. E você não é a mesma pessoa de janeiro. É. Você cresce, sua mentalidade muda e as suas metas mudam junto com você. Por isso que é importante sempre analisar, metrificar e revisar. Isso ainda faz sentido com a pessoa que eu quero me tornar? Isso ainda faz sentido com a minha rotina, com a minha vida? Porque um grande erro, olha só, a gente tá falando muito de erros aqui, né? Mas é de definir uma meta quando você tá muito animada. Não, eu quero alcançar isso. Você tá no ápice do otimismo. Só que eu acho importante você pensar, antes de você definir uma meta, você pensar sobre essa meta em outros estados seus. Então, por Emocional, exemplo, né? sim, então durante a semana você vai ter o seu momento que você vai estar mais apática, mais desanimada, mais sóbria, mais assim tranquila, e aí você vai ter outras percepções a respeito dessa meta. Então, antes de definir, alcançar tal coisa, muitas vezes pode ser de maneira irrealista, porque você definiu quando estava Muito muito eufórica. eufórica, Não tem você aquele pensamento racional, né? Quando você tá muito feliz, muito alegre. sim, é você ter esse tempo para você amadurecer suas ideias. É por isso que eu sempre falo, não faça promessas quando você estiver muito feliz Ou muito triste. ou muito triste. Legal, bem interessante isso. E aí, Mari, nossa, eu aprendi muita coisa aqui que eu já tô pensando em como eu vou começar a aplicar no meu dia a dia. E dá pra ver que você tem bastante profundidade nisso tudo, né? Nessa rotina de organização, em como ser mais produtivo. Esse conhecimento vem muito de leitura também? De livros? Sim, hoje em dia a minha leitura é 100% voltada a esses temas Tá, de entendi. comportamento humano, produtividade, motivação, foco, cérebro humano. Então, tudo que eu estou lendo hoje em dia é voltado a este tema e também a aquilo que funciona para mim, o que funciona para as minhas alunas, os resultados que eu vejo, experiências. Então, sim. E quais são os 2 livros que você acredita que mudaram muito tua forma de pensar e que te ajudaram nesse sentido? Aqueles 2 que todo mundo deveria ler, todo mundo que quer aprender a ser mais produtivo deveria ler esses 2 livros. Olha, eu vou recomendar dois que são bem distintos. O primeiro é Os Quatro Compromissos da Filosofia Tolteca. Você já leu? Já ouviu Não. falar? Esse é um livro que me ensinou muito sobre resiliência e sobre continuar. Tá. É um livro que 100 páginas, bem curtinho, mas Uhum. eu já li ele umas 4 vezes. E sempre que eu me percebo um pouco mais desanimada ou um pouco mais duvidosa a respeito do futuro, eu leio este livro. E o outro que eu gosto muito, que é de uma pesquisadora, acho que o nome dela é Wendy Wood, é Bons Hábitos, Maus Hábitos, que Ah, esse fala... eu já vi, mas também não li. Ele é muito bom porque ela traz muitos estudos por trás do que ela fala, das técnicas ensinadas. Então, um que eu gostei muito para a criação de novos hábitos mais saudáveis e mais produtivos é esse de hábitos, e o outro para resiliência, constância, os 4 compromissos da filosofia tolteca. Show. Eu faço essa pergunta em todo episódio. Eu já tô com uma lista gigante de livros que eu tenho que começar a ler. Já vou incluir esses 2 na minha listinha. E aí, estamos finalizando. Mas antes de a gente terminar, eu queria que você desse um conselho para aquela pessoa, para aquele empreendedor que hoje se sente perdido, atolado em um monte de coisas para fazer e que acha que não tem jeito, não vou dar conta de fazer tudo. Se você pudesse dar um conselho para dar um primeiro passo para começar a resolver essa situação, qual seria? Se hoje você se encontra em uma rotina onde você acha que, assim, sente que tem muita coisa para fazer, está o tempo todo resolvendo incêndios, como a gente conversou, eu acredito que o primeiro passo é você questionar se a sua rotina está sendo de fato personalizada a você. É você questionar
o que você literalmente faz a cada hora do seu dia, como você está gastando o seu tempo, onde você está colocando a sua energia. Porque eu acredito que quando você dá esse primeiro passo de começar a se organizar, no início parece que é muita coisa, você se sente perdido. É financeiro, é rotina, é trabalho. Mas é esse primeiro passo que vai abrir o segundo passo, que vai abrir o terceiro passo. E se você não começar a se organizar o quanto antes para dar conta dessa rotina, assim, vai ser o tempo todo isso, o tempo todo correndo atrás do tempo, apagando incêndios. Mas quando você dá esse primeiro passo, não, deixa eu sentar aqui, depois desse podcast, deixa eu analisar o que tá puxando mais tempo meu, como que eu posso melhorar, como eu posso otimizar mais o meu tempo com tudo aquilo que a gente falou, você começa a dar o primeiro passo para uma rotina mais organizada, uma rotina que potencializa os seus resultados. Porque, querendo ou não, a produtividade, ela tem um motivo. Ah, eu não vou ser produtiva só por ser produtiva. É um meio para que você tenha mais leveza, mais resultados, para que você, de fato, potencialize a sua energia. Nossa, obrigada. Foi um papo muito gostoso. Eu aqui sentada aprendi demais. Imagino que quem está assistindo também deve ter aprendido. E o importante é, para quem assistiu agora, colocar em prática, né? E não deixar esse conhecimento, todas essas ideias, esses insights só na cabeça, só na teoria. Coloque em prática, nem que seja um dos conselhos que você deu aqui, porque é quando a gente entra em ação que a transformação começa a acontecer. Sim, por exemplo, a pessoa que assistiu esse podcast pode agora estar se sentindo motivada para começar a organizar sua rotina. Pega algo que você estava procrastinando há meses, que você sabe que já deveria ter feito. Coloca como meta fazer isso hoje, resolver essa pendência. Assim, tá, não importa o que aconteça, você vai terminar o dia fazendo essa tarefa. Você vai se sentir bem melhor e esse primeiro passo, esse primeiro passo que você vai dar, você teve clareza, não, eu vou resolver isso. A partir disso, você já vai entrar em movimento e isso vai te ajudar a entrar nesse ciclo de produtividade. Não, agora que eu comecei, eu vou continuar. Show. Mari, muito, muito Eu que obrigada. agradeço. Acho que foi muito rico. Acho não, com certeza. Foi muito rico para todo mundo que está assistindo esse episódio. Obrigada por compartilhar tanto conhecimento aqui com a gente, por separar esse tempinho na sua agenda para expandir ainda mais sua mensagem. Então, muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigada também a você que assistiu até aqui. Se você está assistindo pelo YouTube, lembra de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para você receber os novos episódios em primeiríssima mão. E se você está ouvindo ou assistindo pelo Spotify, deixa um comentário aqui dizendo o que você achou desse episódio ou até mesmo com nomes de outros convidados que a gente pode trazer aqui. E aproveita para seguir o perfil aqui do podcast. Tá bom? Muito obrigada, um beijo e até o próximo episódio.